Tudo bom, galerinha? Nós estamos aí voltando para o nosso terceiro vídeo, nossa terceira aula em relação a RN de alto risco. Nós já falamos da questão metabólica, perdão. Nós já falamos também da questão neurológica. Nós vamos falar agora um pouco da questão respiratória, trazendo para os senhores assim uma questão mais compacta, uma versão mais que eu sei que os senhores já passaram por dois vídeos, né? Um bem mais longo, um outro longo, e esse daqui eu juro para vocês que vai ser uma forma mais compacta de transmissão de conhecimento aos senhores, tá bom? Nós vamos falar sobre a questão de distúrbio respiratório no período neonatal. Eu tenho aí disponibilizando para vocês esse conteúdo em forma de slide, tá bom? Na verdade, em forma de PDF, porque de slide vocês poderão fazer algumas mudanças e aí posteriormente trazer alguns problemas para mim e tal, mas não é isso que a gente quer. Essas aulas elas foram produzidas pelo nosso colega, nosso professor Breno Cássio, tá bom? E nós vamos falar agora um pouco sobre a doença da membrana hialina, taquipneia transitória do RN, tá bom? Síndrome de aspiração meconial e pneumonia intraútero. Senhores e senhoras, quando a gente vai falar sobre a doença da membrana hialina, vocês vão estudar um pouquinho, vão verificar em algumas videoaulas que vocês poderão estar pesquisando aqui pelo YouTube também, vocês vão verificar em literatura, mas eu gostaria de trazer para os senhores uma das principais formas, resumindo tudo, né? A questão fisiopatológica, como identificar esse RN com problema nessa membrana, perdão, como nós vamos identificá-las, nós vamos... o RN nasceu, tá? Nós estamos tendo todo o cuidado, todo o preparo com ele, agilizando o atendimento dele, encaminhando a uma UTI se necessário ou algum alojamento. Nós vamos identificar que ele possui essa doença quando ele vai apresentar um gemido ao respirar, tá? Pela boquinha dele. Ele está respirando, você vai ouvir um gemidozinho, certo? Como identificar também, enfermeiro? Pelas asas da narina dele que vão se bater. Quando nós estamos na fase adulta, essa asa da nossa narina, ela é um pouco mais dura, né? A do RN não, já é mais flexívelzinha, principalmente ao nascer. Então, quando ele vai realizar essa respiração, ele vai soltar um gemidozinho, certo? E quando ele realiza essa respiração, essa asa do nariz dele também vai bater, vai ter um movimento irregularzinho, tá? Ainda associando a doença da membrana hialina, essa respiração dele, ao respirar, nós vamos verificar que essa questão da caixa torácica delezinha aqui vai estar irregular, tá bom? Então, existem algumas formas de você identificar. Vamos fechar nesses três primeiros fatores de sinais e sintomas dele aí, de sinais, tá bom? Nós vamos já fechar algum desses diagnósticos quando a gente já pega um desses sinais aí e a gente associa a doença da membrana hialina, certo? Vocês vão verificar aqui no slide que apresenta algumas outras características, tá bom? Nós podemos estar associando a um histórico patológico, né, da mãe, tá? Abaixo de 34 semanas, quando também, só um momento, essa mãe ela vai apresentar diabetes, há uma asfixia perinatal, ou então a mãe não recebeu tratamento adequado com corticoides, caso ela tenha apresentado alguma doença, patologia durante essa gestação dela, tá bom, senhores? Taquipneia transitória do RN, só um momento. Nós também vamos estar associando essa taquipneia, nós falando agora sobre taquipneia, perdão, nós vamos estar associando ao histórico, né, da gestação dessa mãe ou também ao histórico gestacional dela, tá bom? Essa criança, certo? Ela vai apresentar uma frequência entre a 80 a 100 IRPM, tá bom? Então, apresentou 80 a 60 respiração por minuto, a gente já pode estar associando também uma taquipneia, tá? Ao escuta normal aos estertores
subcrepitantes finos, que isso, senhores, vocês poderão estar pesquisando sobre a ausculta aqui no YouTube também. Uma vez que você consegue identificar os ruídos, né, você consegue fechar um diagnóstico primordial, tá bom? Quadro clínico, como é que vai ser realizado a avaliação desse paciente RN, tá? A melhora, né, quando ele aparentemente apresentar para você a cianose nas extremidades, face, e aí você disponibiliza a ele um tratamento terapêutico com oxigênio, ele vai apresentar uma melhora, certo? E ao nascer, ele vai apresentar esse distúrbio respiratório, e aí quando você oferta ele oxigênio, principalmente nas 72 horas primeiras após o nascimento, ele vai apresentar essa melhora. Em alguns casos, né, se prolongando um pouco mais, mas você, como profissional, vai botar a sua equipe para prestar atenção, avaliar esse RN, verificar se está tudo correto ou não. Existem alguns exames que vocês irão realizar nessas crianças, tá? Mas um dos primordiais a ele é a questão de hemograma, no qual você vai verificar. Também existe o raio-x, tanto lá na questão da membrana hialina, como vocês vão ver aí no slide, vão verificar, como também nas outras patologias que nós vamos estar citando. Vocês precisam pelo menos saber de que forma identificar num raio-x, tá? Pegar um raio-x de forma onde uma criança saudável, e sempre que vocês puderem, não só na pediatria, mas pegar um raio-x de uma pessoa saudável e avaliar um raio-x de uma patologia, que é para vocês identificarem possíveis patologias de forma rápida e adequada, que vocês estarão sempre estudando, como é de conhecimento de todos, né? A gente não para. Depois que forma, aí que o negócio piora mesmo. Quando existe, senhores, falando agora um pouco sobre a síndrome de aspiração de mecônio, essa criança, né, que está em gestação, essa criança, ela está sendo gerada, ela está em crescimento, em desenvolvimento fetal, certo? Ela faz absorção, ela faz aspiração desse mecônio, ela vai ter algumas complicações respiratórias, certo? Quadro clínico dessa criança: presença de mecônio na taquipneia, quadro variável desde assintomático até desconforto severo, a cianose, mais uma vez a cianose se fazendo presente no quadro clínico dessa criança. Gente, um dos principais sintomas para nós desconfiarmos de problema respiratório no RN, no adulto, no idoso, na mulher, em qualquer paciente que seja, questão de cianose, tá bom? Quando não há complicações, evolui com melhora em 5 a 7 dias. Mecônio, vocês irão fazer mais uma pesquisa. O que é mecônio? Qual a complicação, tá? Qual a complicação que essa criança tem, tá bom? A questão do mecônio relacionado ao RN. Faça essa pesquisa, tá bom? Me mandem lá no PV, certo? Por que eu faço isso? Não quero falar agora para os senhores, porque eu quero saber se vocês estão chegando ao terceiro vídeo, se vocês pularam ou não. Então vocês vão entrar lá, vocês vão falar: olha, enfermeira, essa daqui é a terceira pesquisa, ela está falando sobre mecônio. Tá? Exames complementares, raio-x, gasometria, hemograma seriado. A questão do hemograma seriado, senhores, o médico ele vai estabelecer para vocês um horário no qual esse RN vai estar submetido a realizar, tá bom? De 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas, 6 em 6 horas. Pneumonia. Quando a gente vai falar sobre pneumonia, senhores, adquirida antes do nascimento, via transplacentária, via ascendente no contexto de uma infecção congênita, adquirida durante o nascimento. Senhores, o que eu gostaria de ter falado no início do vídeo era que uma das principais doenças que acometem crianças e adolescentes, né, é a pneumonia. Nossa região, ela tem um índice altíssimo de pneumonia nas crianças, nos RNs,
nos adolescentes. Então, quando a gente vai trazer a questão de pneumonia intrauterina, a gente tem que parar e analisar, né? Desculpa ter dado uma caminhada tão rápida sobre os outros temas, mas eu espero que vocês estudem um pouco mais, pesquisem um pouco mais sobre eles. Tenham em mãos aqui o nosso conteúdo que eu vou estar disponibilizando para vocês, porque eu queria chegar nesse ponto chave sobre a questão de problemas respiratórios à criança e ao adolescente, que é sobre a nossa questão de pneumonia. A questão da pneumonia, ela é bem relacionada pelo fato do grande índice epidemiológico que essas crianças apresentam na nossa região, tá bom? A questão da pneumonia, ela tem um tratamento a ser realizado, e quando esse RN já vem para nossas mãos, nós temos que fazer o tratamento dela de forma adequada, medicamentosa, disponibilizar para ele uma oxigenoterapia de forma adequada, para que ela possa evoluir para uma melhora, tá bom? E quando a gente fala sobre a pneumonia intrauterina, nós vamos estar falando que nós temos que ter uma história da mãe com bolsa rota de 12 a 24 horas, corioamionite com ou sem respiração por minuto, né? Baixo nível socioeconômica, se ela teve também infecção do trato urinário, pré-natal insuficiente, qualquer infecção materna, todos esses fatores façam com que nós possamos possivelmente fechar um diagnóstico e estar relacionando a uma pneumonia intrauterina, né? Aí nós vamos verificar que ainda dentro desse fator nós vamos ter uma avaliação ainda mais criteriosa a essa mãe, tá? Quadro clínico dessa criança com pneumonia intrauterina: desconforto respiratório precoce ou não, batimento das asas, gemido, cianose, letargia, choro fraco, intolerância, dieta, disfunção abdominal, hipotemia, má perfusão capilar, choque, desconforto respiratório com evolução arrastada. Senhores, a criança, ao nascer, que não chora, relacionamos muitas das vezes a problema neurológico, respiratório, metabólico, cardio, certo? Mas não descartamos o possível diagnóstico de pneumonia. Porque quando nós vamos sentar mais uma vez, falando para os senhores, fechar um diagnóstico com literatura, com experiência de vivência, nós precisamos ter todos os sinais e sintomas para nós fecharmos o diagnóstico correto, tá bom? Então, uma criança que apresenta cianose, que apresenta intolerância à dieta, certo? Ele é mais lentozinho também, mas é claro, todos esses sinais e sintomas são fáceis para nós, enquanto acadêmicos, enquanto estudantes, identificarmos. Mas aí, eu volto a lembrar os senhores, nós sabemos diferenciar os ruídos e os sons a uma escuta, é ótimo, tá bom? Principalmente nesse momento que o RN acabou de nascer. Aí é que está um diferencial. Eu, por exemplo, pegar o meu esteto e eu escutar um paciente adulto possa ser totalmente diferente a um RN. E é diferente. Por quê? Porque eu estou sentando, eu estou verificando como é que está essa escuta, vou verificar de forma adequada, ver qual é o som, qual é o ruído que eu estou verificando ali, certo? E a pneumonia, ela vai ter um som, vai ter algo bem mais específico, mais fácil de você identificar. Então, uma vez que você diagnostica um paciente com pneumonia, da próxima vez a sua audição já vai estar mais apurada para identificar mais rápido e corretamente a patologia daquela criança. Exames complementares que a gente traz para fechar um diagnóstico eficaz seria o nosso raio-x, hemograma, né, e a gasometria. Então, nós tendo em mão esses exames complementares, a gente consegue fechar um diagnóstico eficaz. Senhores e senhoras que estão me ouvindo até esse exato momento, por favor,
tenha um pouco mais de paciência. Nossas aulas se tornarão um pouco mais através de áudios, né? Vídeo aulas, vou estar trazendo para vocês um pouco mais dessa troca de experiência, tá bom? Disponibilizando a vocês nesse momento esse conteúdo, que vocês possam estudar também em casa, certo? Qualquer dúvida, volto a repetir, me procurem no privado, mandem mensagem no WhatsApp. Professor, eu gostaria que o senhor explicasse um pouco mais sobre pneumonia. Vamos lá. Professor, eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais da membrana. Vamos lá, eu explico um pouco mais, tá bom? Façam suas perguntas, anotem, tá? Tirem suas perguntas, suas dúvidas comigo, tá bom? Gente, obrigado pela atenção de todos, certo? Vocês puderem observar, a gente está com uma claridade, depois vai escurecendo e a gente vai se adaptando ao local. Então eu gostaria de agradecer a atenção de vocês. Obrigado mesmo por ter aguentado aí essa mais de 1 hora de aula online, tá bom? Qualquer dúvida, recapitulem os vídeos, mandem mensagens no PV que a gente vai esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham, tá bom? Perdão ter caminhado um pouquinho mais rápido com a questão da respiratória, mas é porque eu gostaria de enfatizar um pouco mais a questão da pneumonia. E também sei que vocês já estão um pouco mais já cansados, porque eu, né, tô aqui numa maratona gravando, né, a questão da primeira, da segunda e agora do terceiro vídeo, e a gente acaba ficando um pouco desgastado. Perdão caso não tenha entendido algo, mas entre em contato que a gente recapitula e traz para vocês esse conhecimento. Gente, muito obrigado, aqui tá suando pra caramba. Gente, obrigado, um abraço e até mais.